Boa noite, pessoal! Estava na expectativa para essa aula de hoje. Essa aula vai ser muito especial, porque nós vamos falar daquele tema que gera vida, né? Um dos temas mais importantes para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, ok? Preparado? Mirela, como assim? Sexo? Como salvar a sua vida? Como assim? O que está relacionado? O sexo com salvar a sua vida. Nós vamos falar sobre isso hoje com bastante profundidade. Combinado? Para todo mundo que tem dúvida, já deixa a sua dúvida aí preparada, que daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. Por enquanto, nós vamos começar daquele nosso jeito bem especial, ensinando conteúdo, que essa é a diferença aqui, né? Porque nós já combinamos que a sua vida vai ser transformada à medida que você transformar o seu entendimento para conduzir melhor os seus sentimentos. Eu sou Mirela Neri, psicóloga, e estou aqui para te ensinar como mover esse estranho que vive dentro de você e te faz tomar decisões que você não gostaria, te faz repetir sempre a mesma história. Você promete para você mesmo que você vai fazer diferente, que agora você vai conseguir, que você vai colocar limite, vai começar a dieta, né? Vai deixar de ser passiva, ou vai deixar de ser agressiva. E quando você vê, você está repetindo exatamente a mesma coisa. Simplesmente porque esse estranho que mora em você é a força do seu inconsciente. Ela é invisível, você não toca, mas ela movimenta 90% das suas decisões, das suas escolhas, e compreender como essa força funciona é o que vai te ajudar a salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, ok? Vamos lá, pessoal? Muita gente chegando aqui, que bom, sejam bem-vindos. Já temos algumas perguntas. O Messias me perguntou ontem e me perguntou hoje de novo, então vamos começar respondendo a ele sobre a hipnose, tá bom? Enquanto as pessoas continuam entrando, o volume de entrada aqui no Instagram ainda está bem intenso. Ele pergunta: hipnose funciona? Porque fala sobre subconsciente. E sofro desde 1993 com depressão e não sei mais o que eu faço. Messias, a hipnose é uma das técnicas de acesso ao inconsciente. Como nós temos diversas outras técnicas de acesso, tá bom? Ao inconsciente. Como, por exemplo, a constelação familiar também é uma técnica que revela o que está no seu inconsciente. Combinado? Na minha percepção, mais do que escolher uma técnica específica para ser submetido, você precisa aprender como seu inconsciente funciona, e eu estou aqui para ensinar isso para vocês. Nós temos aí a Semana Rumo ao Êxito. O link da Semana Rumo ao Êxito já está em todas as páginas. É um evento totalmente online e gratuito. Se você não fez sua inscrição ainda, faça agora, tá? E aí você vai entender o que está acontecendo. Inclusive, lá nas minhas páginas, você vai ver diversos depoimentos de clientes que contam que superaram depressão, transtorno de ansiedade, infertilidade, porque aprenderam a lidar com o inconsciente. Ok, gente? Então, vamos lá para o nosso tema. Esse tema hoje, ele é importantíssimo. Ele deixa a gente muito aquecido, né? E se você conhece alguém aí que precisa aprender um pouco mais sobre as questões sexuais, como viver o sexo na vida, encaminhe essa mensagem agora, porque essa live não vai ficar gravada. Nenhuma das lives ficarão gravadas. Eu vou escolher uma ou duas da semana de aquecimento para enviar para vocês, mas a maioria não ficará. Por um simples motivo. Essa estratégia é para você
que realmente está disposto a transformar a sua vida, sair da condição de vítima para uma condição de autora. Uma condição passiva para uma condição ativa, tá? Se a gente mantém live gravada aqui, o que acontece muitas vezes é que a gente fica tendo curiosos que ficam passando por aqui, mas não estão muito dispostos a transformar a vida. E o meu compromisso com você é de mudar a sua vida e da sua família, tá? Então a live não ficará gravada, pega o seu caderninho para anotar. Pode ser que ela seja uma das eleitas para eu enviar depois, mas por enquanto não, tá bom? A Samanta comentou que o YouTube não está funcionando, mas está tudo ok aqui no YouTube, tá, Samanta? Então, o pessoal já está aqui, tudo certo. Gente, então vamos lá. Como assim, Mirela? Explica melhor. Sexo, como salvar a sua vida? A Tami está comentando que o YouTube também não está funcionando. Ah, ok. O post está errado. Eu vou até pedir um socorro, então, aqui, tá, pessoal? Gente, a vida, ela é muito boa quando você tem um parceiro que você pode contar com ele. Eu vou pedir socorro para o meu, porque tem muitas pessoas que estão na expectativa dessa live. Ela é muito especial. Hoje eu vou entregar um conteúdo que eu ainda não entreguei. Então, só vou pedir uma ajuda para ele rapidinho, porque estão me avisando aqui. Segura aí, pessoal. Amor. O post está errado. O pessoal não está conseguindo entrar no YouTube. O post do YouTube está errado. Troca lá para mim, o pessoal não está conseguindo entrar. Obrigada. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Agora vamos que vamos. Porque a força do movimento inconsciente coletivo faz muita diferença. Eu acabei de pedir socorro aqui, porque o pessoal disse que o outro post está errado. Está no post do dia 26 e tem gente no outro post. Ok, já pedi aqui para o Rodrigo me ajudar. Vamos resolver isso agora, porque afinal de contas, a gente aqui, muito obrigada, viu? A gente aqui reunido nessa força e as pessoas... Que bom a senhora aqui! Então vamos lá, gente. Sexo. Mirela, recebi diversas mensagens hoje. Como salvar sua vida? O que o sexo, a vida sexual, tem a ver com salvar a sua vida? Vamos começar combinando que o sexo é a principal força da vida. Não existe força maior do que a força sexual. Essa força, gente, ela é tão grande, ela é tão importante e ela é tão significativa que a sua vida veio do encontro sexual. Não é? Hoje nós já temos algumas formas de chegar até a vida sem ser pelo encontro sexual. Mas na maioria das vezes é por encontro sexual. E sempre, indiscutivelmente, é sempre com a participação de um homem e de uma mulher. Não há vida que começa sem a participação de um homem e de uma mulher, ok? E na maioria das vezes, no encontro sexual. Então, o sexo, ele tem esse poder de gerar vida, poder de gerar a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida de todos aqueles que virão depois, ok? Então, vamos anotando aí, gente, as dúvidas. Ok? Todas as dúvidas eu vejo no final. Então, essa força que te movimenta, essa força que faz com que você chegue na vida, é a força que também continua. E o sexo, ele tem dois propósitos. Aliás, ele tem um único propósito. A atividade sexual, ela tem um único propósito: gerar vida.
Essa vida, ela pode ser gerada por meio dos filhos ou pelo prazer. Os estudos mais atuais, eles mostram que a pessoa que vive bem e que tem prazer na vida, ela ganha, inclusive, tempo de vida. Então, o propósito do sexo é só gerar vida, e essa vida é gerada por meio dos filhos e também pelo meio do prazer. Mas é estranho, pessoal, que na nossa cultura nós não aprendemos isso. Nós aprendemos sobre a nossa vida sexual muito mais com orientações do que a gente não deveria fazer, do que com orientações daquilo que a gente deveria fazer. Compreende? Gente, isso é muito importante, porque a gente não teve educação sexual, né? E na fase que nós estamos, vamos colocar assim, as pessoas nessa faixa etária dos 35 para cima, minha faixa etária é dos 44, tá, gente? Nós aprendemos muito mais como negar a intimidade sexual, se proteger da intimidade sexual do que se entregar. E sexo, vamos combinar, é entrega. Não existe proximidade maior do que o encontro sexual, onde você se permite ser tocada e o outro penetrar em você ou vice-versa. Esse encontro sexual é a força principal da vida. E eu vou contar uma coisa importante para vocês. Um homem e uma mulher, eles se encontram em função dessa força. Em função dessa força, eles relevam muita coisa que, se essa força não existisse, eles não relevariam. Eu brinco muito assim, ó, gente. Na verdade, tudo que a gente faz na vida, a gente tem muito mais facilidade de fazer com mulher. Por exemplo, mulher adora conversar. Mulher fala demais, né? A gente tem práticas completamente diferentes das práticas que os homens têm. Então, por exemplo, um homem acha muito melhor conversar com outro homem do que conversar com mulher. Mulher fala demais, o assunto não é o mesmo, não interessa tanto, né? Mas a gente acaba se adaptando, a gente acaba concordando com isso e se esforçando justamente para que haja a intimidade sexual, tá? E como na nossa cultura nós não aprendemos isso, né? O aprendizado na minha época era assim: se ele tocar no seu peitinho, ele nunca mais vai querer saber de você. Cuidado, hein? Se ele aproveitar de você, depois ninguém te quer mais. Era assim que a gente ouvia, né? Ó, segura, porque se você soltar, você vai perder o valor para ele. Então a gente começou a aprender naquela época que sexo era problema, não solução. A gente começou a aprender que se entregar era arriscado. Hoje, né? Hoje as coisas mudaram um pouco. Eles eram estimulados a buscar o sexo e a ter sexo. Então a mulher entendeu na cabeça dela que ela teria valor se ela não se entregasse. Que ela teria valor se ela colocasse limite. E foi assim que nós desenvolvemos nos últimos tempos. Aí a gente chegou a uma geração agora que entendeu o contrário e está indo para o extremo. Ok? Mas hoje eu quero combinar algumas coisas importantes. Essa live é para falar de solução. Eu quero te dar algumas dicas práticas de como agir para superar os desafios sexuais, tá? Então, quando o sexo, por meio do sexo, gera a vida de um filho, isso é o bem maior que a gente tem. Eu não vou me ocupar muito em falar sobre os filhos, até porque nós falamos bastante já dos filhos, tá? Então, vamos falar um pouco mais sobre a questão do prazer sexual. Algumas mulheres, muitas não, né? Depois que elas têm o filho, aliás, muitas sim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Muitas mulheres, às vezes, elas participam da vida sexual, elas se entregam, elas tanto para o homem, do que uma entrega aqui.
porque elas entendem que precisa casar, querem ter filhos, mas o sexo muitas vezes é um esforço em função desses traumas. Então, nem sempre o sexo ele é prazeroso para algumas mulheres, tá? E hoje a gente também vem, hoje também a gente vem vivenciando os homens com uma dificuldade sexual bem grande. Eu vou comentar isso daqui a pouco, tá? Mas nem sempre esse prazer ele é real para a mulher. E muitas vezes depois que a mulher ela tem esse prazer sexual, tá? Esse prazer do filho, com o filho, o que ela faz? Ela distancia do parceiro e aí ela passa a se ocupar, então, só com a criança. Ela se distancia para se ocupar com a criança. E esse vínculo sexual e essa intimidade, ela vai ficando perdida. Compreende? E aí ela acredita fortemente que o marido, o parceiro, os dois, mas não é isso que acontece, tá? Não é isso que acontece, porque o homem pode ter a necessidade dele de pai suprida, mas a necessidade dele de homem não fica resolvida, tá? Então, o que eu quero combinar com você hoje à noite? Além da gente não ter sido estimulada a se entregar sexualmente por parceiro, a gente ainda criou algumas crenças de que o sexo é sujo, é pecado, me desvaloriza, que eu tenho que segurar para ter a atenção dele, né? Algumas pessoas aprenderam assim, não, o sexo como é que é a ideia? Não, o sexo eu tenho que fazer bem, senão ele não vai ficar. E aí ela desenvolve essa obsessão de que ela tem que fazer bem, ela tem que fazer certo, ela tem que ser a melhor, e daí por diante, tá? Os homens também têm as dificuldades deles, mas é bem diferente daquilo que a gente passa, ok? E aí eu quero lembrar vocês também e aqui eu sempre falo de inconsciente, tá, gente? Vamos lá, nós estamos falando de inconsciente. Eu quero lembrar você também que tudo aquilo que você recebe no seu corpo, tudo, exatamente tudo que vem no seu corpo, vem daquela geração das suas antepassadas, a sua mãe, a sua avó, sua bisavó. E nós somos um povo que temos uma história de colonização. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, as índias, elas foram tomadas à força. Então, a violência sexual é uma das características da história do nosso povo. Essa história que se encontra no nosso corpo hoje. Isso eu só vou citar porque nós já falamos disso algumas vezes. Mas então, o que eu quero dizer? A raiva, a mágoa, o medo, tudo isso encontra-se na memória inconsciente do nosso organismo. Então, para uma mulher se entregar, é uma tarefa bem mais desafiante do que para um homem. Faz sentido para vocês, gente? Vamos lá, quero ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Faz sentido dar uma joinha? Quem reconhece em você ou na história das pessoas que você conhece essas dificuldades, né? Esses bloqueios, o desejo de se entregar, a expectativa de poder viver o sexo, né, com mais liberdade, porque, gente, eu até falo muito disso, né? Quando a atividade sexual ela pode ser vivida na dimensão que ela isso é um descanso muito grande para o casal. É um descanso muito grande, é um alívio na alma, no corpo muito grande, quando você consegue se entregar para o seu parceiro. E quando a gente reconhece isso e alcança esse descanso no corpo do nosso parceiro, olha que fantástico isso, gente. Isso é muito lindo. Quando a gente consegue essa entrega, nós nos tornamos muito mais humildes. Nós somos infinitamente mais humildes. Porque aí nós sabemos que a gente precisa desse descanso. Nós sabemos que o corpo entregue para um parceiro nos traz paz para a alma. Então, os motivos de briga, as confusões, elas cessam.
Porque como a gente precisa disso, então a gente se poupa das confusões. Como a mulher tem muita dificuldade, o sexo, às vezes, para ela é uma pressão. Então, a briga é um motivo para ela colocar distância. É uma desculpa para ela não se entregar aquela noite. Se ela escapou um dia, para ela, bom, hoje foi, amanhã é outro dia. Né? E ela está sempre tentando desenvolver estratégias de defesa do seu parceiro. Mas quando uma mulher e quando um homem consegue se entregar realmente para a atividade sexual, então a vida expande. O tempo de vida aumenta. Compreende? E aí eu quero explicar para vocês que a atividade sexual não é para ser pensada. Não é para ser imaginada. Ela é para ser sentida. É um sentimento, uma percepção no seu corpo. Como nós bloqueamos os nossos sentimentos, nós pensamos a respeito do sexo. E nós não vivemos o sexo como deveria. Ok? Então, qual é o meu combinado com você para essa noite? Você precisa aprender a fazer sexo. Ok? Vou falar alguns pontos essenciais, vou dar uma dica para vocês aprenderem um pouco mais com especialistas em relação a isso. Mas você precisa aprender a fazer sexo e você precisa aprender com o seu parceiro, a sua parceira. Isso aqui também cabe para os héteros, tá, gente? Pode ir para os homossexuais. Pode e deve se entregar para o seu parceiro. Lembrando, gente, sempre, a minha discussão com você aqui, o meu ensinamento para você aqui é sempre muito mais profundo do que essas estratégias, tá? Então, eu vou falar de algumas estratégias, porque elas são importantes, mas a gente tem que lembrar que os bloqueios e os traumas são infinitamente mais profundos, então eles precisam de um cuidado mais intenso, mais profundo, ok? Do que o que eu vou explicar agora. E vou explicar também sobre esses cuidados mais profundos. Uma coisa que a gente precisa entender na questão sexual é que o homem, ele é completamente diferente da mulher. A mulher, ela tem o órgão genital interno. Totalmente interno, né, gente? A vagina, ela acontece para dentro. Enquanto o homem tem o pênis projetado para fora, totalmente externo. A mulher, para ela se animar, para ela se aquecer, ela precisa ser tocada. E geralmente tocada por um tempo mais longo. Não basta você chegar e tocar. A mulher não é assim, você tocou e ela anima, né? Ela precisa de carícias, ela precisa de palavras bonitas. E a mulher, ela não é visual. A mulher entra no banheiro, o marido dela tá pelado, para ela não faz diferença, não é uma cena que atrai. Uma mulher não é, mulheres? Me ajuda aí, né? Quem concorda comigo, dá um joinha aí para os homens entenderem isso, né? Um homem, quando ele entra no banheiro e a mulher dele tá sem roupa, é o suficiente para ele estar preparado para o ato. Percebe? E a mulher não é assim. A mulher, ela não é visual. O homem não precisa ser tocado. O homem, de ver a imagem, ele já se excita. E, gente, vamos combinar. E essa imagem não precisa ser bonita do jeito que as mulheres imaginam. Não precisa ser perfeita. Basta ser a imagem do corpo feminino. Já é o suficiente para o homem estar preparado. Ok? O toque, ó, vocês vão observando. Aqui é bem importante os homens se manifestarem e as mulheres também, para vocês irem percebendo e aprendendo o que eu estou ensinando, tá? O toque, gente, na mulher, ele precisa ser leve. E, às vezes, mais intenso. Firme, mas nunca forte. Firme. Então, os movimentos que a mulher gosta é bem mais suave do que o dos homens. O homem, a textura da vagina é diferente da textura do pênis.
Então, a maneira de movimentar é completamente diferente. O homem precisa de movimentos mais acelerados. Ele gosta de movimentos mais acelerados. A mulher não. Se o homem vai tocar a mulher e faz com ela a maneira que ele faz com ele quando ele está se masturbando, ele vai machucar essa mulher. Compreende, gente? A mulher, para se aquecer, ela é mais ou menos como um fogão a lenha. No fogão a lenha, como é que é? A madeira tem que ser boa, tem que ser selecionada, tem que estar madura. Você coloca a madeira lá, coloca o fogo, nem sempre acende. Aí você tem que pegar um álcool, né? Aí o álcool, às vezes, não é bom, você tem que pôr mais álcool. Aí acende um foguinho até você conseguir estimular esse fogo para pegar o fogo de verdade no fogão a lenha. Leva um tempinho, não é? Não é assim, gente? O fogão a lenha não é dessa maneira? Em contrapartida, o homem é como o fogão a gás. Você vai lá, ele viu a cena, ele já se excitou. Observem, para que eu estou te mostrando tudo isso? Para que você identifique essa diferença e aprenda a ser mais gentil com você e aprenda a ser mais gentil com seu parceiro, com a sua parceira. Afinal de contas, a hora que os dois conseguirem viver isso com tranquilidade e com entrega, vai ser muito bom. Mas, por exemplo, tem mulher que fala assim para mim, Mirela, mas ele não sabe me tocar. Eu falo, bem, claro que não. Ele, para você masturbar, ele quer que você acelere o ritmo da mão, né? Ele acha que ele vai te dar prazer dessa maneira. Você tem que dizer para ele, não, peraí, é de outro jeito, né? Só que a gente tem muitos bloqueios para conseguir essa comunicação e eu vou explicar sobre esse bloqueio melhor. Então, o homem é um fogão a gás, vamos dizer assim. Um segundo ele está aceso. Mas ele também apaga com muito mais facilidade. É só virar, acabou e morreu. A mulher, ela é o fogão a lenha. Você demora a aquecer, né? Demora a aquecer. Mas para apagar também, ela leva mais tempo. Então, qual é o desafio desse encontro sexual? Vocês podem me dizer? É a gente adequar esse ritmo. Entende? É a gente conseguir aqui o Rodolfo está falando, por isso o motivo das brigas. Mulher é bicho complicado. É isso que a gente precisa entender. Mas para o homem, para a mulher, o homem também é muito complicado. A mulher também não entende a maneira como esse homem quer viver esses encontros sexuais dessa maneira, sem planejar, né? Homem não tem planejamento para o sexo, mulher não. A mulher tem planejamento para o sexo, mesmo a mulher de todo dia. Se ela está cansada, a mulher não tem a mesma disposição. O homem entende assim, ó, o homem está cansado, ele quer sexo. Ele está de luto, ele quer sexo. Ele está doente, ele quer sexo, na maioria das vezes. Isso tem mudado um pouco, tá, gente? Tem mudado um pouco, não. Tem mudado bastante. Eu vou falar um pouco mais disso, tá? Então, a gente precisa entender que as diferenças, elas são muito grandes, mas as necessidades, elas são as mesmas. Só que um homem estimulado a viver a questão sexual e a mulher reprimida para isso e ainda com dores emocionais muito grandes trazidas no corpo, pela história do passado e também por muitas histórias que às vezes a gente vivencia na infância, né? E não tem como eu falar desse tema sem falar das dificuldades que a gente precisa superar, né? A mulher, muitas vezes, o que mais dificulta para ela é porque a autoestima, ela não está elevada. A mulher se sente feia, ela não se sente bonita. A mulher parte do princípio que, como o homem é visual, ele precisa achar ela muito bonita para que ele possa ter prazer. Gente, na maioria das vezes, não. O homem, é claro que a mulher não pode estar descuidada, né?
Mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês. O que dá prazer para um homem é ele sentir que ele excita a mulher. É ele sentir que a mulher quer, deseja, que ele consegue dar prazer para ela. Entende? O homem busca muito mais isso, tá? Essa coisa de se sentir macho porque a mulher dele gosta dele, né? Ela tem desejo por ele, ela tem tesão, ela quer ele. O homem precisa disso para se sentir bem, entende? E não tem a ver com corpo bonito, escultural, silicone, bundão, nada disso. Mas eu sou a favor que se isso te faz bem, resolva. Resolva. Se mudar alguma coisa no seu corpo te faz bem, faça, tá? Faça. Só que isso não pode ser, você não pode ter a ideia de que isso vai mudar a sua vida sexual, porque não vai. A hora que você colocar o silicone, você vai continuar com os mesmos bloqueios. Porque isso não é físico, isso é psíquico e é inconsciente. Tá bom? Então, a autoestima é um ponto fundamental para os dois parceiros, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher é que ela tende a se sentir feia, aí ela quer apagar a luz. Aí o cara, ele não incomoda de fazer sexo no escuro. Ele incomoda de perceber que ela não se sente atraente para ele, entendeu? Que ela não se sente segura de se entregar para ele. Outra coisa muito frequente são mulheres que sentem dor na hora da penetração. Gente, a dor na hora da penetração é resistência, é dificuldade de se entregar, é distanciamento, é bloqueio em relação àquele parceiro. E é claro, é sempre um movimento inconsciente. Então a mulher precisa buscar ajuda, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Se você está lembrando aí de alguém que precisa dessa ajuda, encaminha a live agora, tá bom? Convida essa pessoa para entrar agora, que esse conteúdo não vai ficar gravado. E outra coisa que é muito frequente é que a mulher, ela se preocupa, e o homem também, hoje mais ainda, a mulher se preocupa com o desempenho sexual. Então, ela fica querendo saber se ela está fazendo bem o serviço. E aí, gente, nós vamos para a cama com a cabeça e não com o corpo. A mulher, ela faz sexo com a cabeça. Ela fica pensando, pensando, pensando. Aí ela está lá na intimidade sexual, o homem está beijando, ela está passando a mão nela e ela está pensando. Pensando, 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 pensando. E quanto mais ela pensa, menos ela sente e menos ela se entrega, ela vai se fechando, porque aí o pensamento é a ação. Ai, meu Deus do céu, será que eu ainda tô menstruada? Será que não vai voltar? Não, encerrou ontem. Nossa, mas será que não vai vazar? Tô abrindo o jogo aqui na lata, é desse jeito. Não, mas será que não vai voltar? Ai, meu Deus. Nossa Senhora, gente, eu tô inchada demais, eu comi muito no final de semana, não devia ter comido desse tanto. Aí a mulher tá lá de quatro, o homem tá por cima dela, ela pensa assim, nossa senhora, ele tá vendo meus cabelos brancos. Ele tá aqui, tá vendo meus cabelos brancos, entende? E aí a mulher, ela não conecta com o organismo dela. O prazer sexual vem da sua habilidade de sentir o toque, de sentir o cheiro, de permitir perceber o toque no seu corpo. Quando você está pensando, feito uma doida, você não está percebendo o toque. Entende? O toque passa despercebido em você. E é engraçado, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem me acompanha já deve ter escutado eu falar. O homem, quando ele é pequenininho, ele aprende desde cedo que se ele desconcentrar do pênis dele, do amigão dele, ele vai broxar. Então, o homem, ele já aprende desde cedo que para ter prazer, a concentração tem que ser nele. Entendeu? Então, o homem, ele não está concentrado se a mulher está gostando, se ela está querendo, se ela não está querendo. Não. Ele está concentrado no órgão sexual dele, no amigão dele. Está lá. Firme, ele e o amigão. Então, ele está sentindo prazer naquela hora, né? O Rodolfo está rindo, não é isso, Rodolfo?
Então, ele está sentindo prazer naquela hora e a mulher não, porque ela não tem nem noção. O nosso distanciamento do nosso corpo foi tão grande, que a mulher ela não tem noção da satisfação do toque no órgão genital dela. Porque quando a mulher ia se masturbar quando era pequena, falava, não põe a mão aí não. Ó, você vai se machucar. Ó, se o povo ver você fazendo isso, nunca mais. O menino era bonito, você pega masturbando. Mas a mulher, ela era punida, entende? E, gente, tem fator histórico nisso. Eu não estou falando que isso é errado. Eu só estou ajudando você a constatar que a nossa história foi assim. Não tem acusação de nada aqui. Porque história é história e foi do jeito que foi. O importante é o que você vai fazer agora. Ok? E aí a mulher fica nessa obsessão com o desempenho sexual dela. Ela fica muito mais preocupada em saber se está dando prazer para ele do que em sentir prazer. Ó, vamos combinar que as mulheres, você tem que aprender a colocar atenção no seu prazer. Que a hora que você está tendo prazer é a hora que seu parceiro mais vai ter prazer, porque ele vai se sentir tão poderoso de estar te dando prazer. É isso que excita o homem, ele sentir que ele consegue te dar prazer, ok? E outra coisa que é uma coisa muito séria e que acreditem ou não, até hoje as mulheres estão esperando um príncipe encantado. Então, elas fantasiam uma relação, um ato sexual, uma vida sexual perfeita, sabe? Para a mulher, a intimidade sexual não pode ser corriqueira. Gente, é corriqueiro, entende? Pode ser para você também uma oportunidade de descanso, como é para o homem. Então, essas fantasias que a gente cria, essa expectativa de oferecer melhor, de estar sempre linda, de estar sempre bem arrumada, sabe? Isso tira todas as possibilidades, porque se o sexo tiver que ser tão calculado assim, ele não dá para ser uma coisa do dia a dia. E é do dia a dia, porque é a força para gerar vida. A principal força da vida é a força sexual. Gente, é muito bonito quando você vê um casal que se entrega e que eles estão juntos há 30, 40, 50 anos. É bonito demais. Para essa mulher, você não precisa explicar para ela que a prioridade tem que ser o marido e não o filho. Ela sabe. E aí, o filho fica muito seguro. Porque essa mulher faz questão de deixar o filho fora da relação dos dois. A mulher que tem dificuldade sexual, o que ela faz? Ela pega o filho e põe na cama. Entende? E aí, a vida do filho fica em risco, o casamento fica em risco, o filho nasce, acabou relação de casal. E isso, gente, é muito perigoso. Porque a nossa alma pede prazer. A vida, ela é prazer. A vida tem que ser vivida e não sobrevivida. Então, você precisa começar a identificar quais são os seus bloqueios sexuais, quais são os seus desafios sexuais. Chega de desculpa e começa a resolver isso agora. Eu já disse para você e vou repetir muitas vezes. A sua salvação depende da transformação do seu entendimento. Tem nada de errado com o seu parceiro se ele não te dá prazer. O que está errado é que você não aprendeu a sentir prazer. Porque quando você aprende a sentir prazer e você quer sentir prazer, então você tem a humildade de se adaptar e ensinar seu parceiro. Então, tem mulher que é tímida, né? A timidez é um bloqueio sexual, né? Mas você pode começar aos poucos. Vou dar um exemplo. Ah, eu não tenho coragem de falar para o meu parceiro que eu quero que ele me chupe, por exemplo, né, gente? Vamos falar, a gente tem que falar aqui aberto, porque se é para superar, a gente tem que jogar o jogo aberto. Nossa, menina, não tem coragem de falar, não. Nunca que eu vou pedir isso para ele. Aí o homem tá de lá percebendo a trava da mulher, ele fica pensando assim, nossa, se eu aproximar, será que eu vou assustar? Será que ela vai ficar horrorizada, né? Se eu tomar a iniciativa? Acreditem, isso acontece hoje com muita frequência. É assim que o cara pensa. Aí o cara não vai, aí você fica querendo, não tem coragem, entendeu? Então a gente tem que começar a entender assim, bom,
eu tenho que dar um mapa para ele, né? Eu tenho que explicar para ele o que eu quero. Mas antes disso, eu tenho que aprender o que eu quero, tá? Então, você começa aos poucos. À medida que ele for fazendo algo que você gosta, você faz um barulhinho, não precisa gemer, né? A pessoa que é travada, tem dificuldade, não vai dar conta de gemer, né? Mas você fala assim, ai, nossa! E aí o cara vai entendendo. Ou então, por exemplo, ele tocou no lugar que você não gosta, você pega na mão dele, põe a mão dele levemente no lugar que você gosta. E aí as coisas vão acontecendo. A Liliane está aqui falando que o diálogo sempre com o parceiro é fundamental. Liliane, mas quando a gente tem bloqueios sérios, dificuldades de coisas que a gente não aprendeu, às vezes falar sobre isso é difícil, né? Então, assim, eu concordo com você. Você tem liberdade, intimidade. Entenda uma coisa, gente. Fazer sexo com alguém não é sinal de intimidade. As pessoas hoje fazem sexo sem intimidade nenhuma, tá? Então, às vezes, não existe esse espaço interno para eu conseguir conversar. Então, se você consegue, dando essas pistas pequenas, faz sentido para vocês? Um gemidinho, fala, nossa, ai, né? O cara já entende, uma expressão, né? Toma cuidado, às vezes você faz uma expressão assim, o cara pensa que foi errado. E aí as coisas vão acontecendo mais naturalmente. E vamos combinar uma coisa. Gente, vocês, todos vocês, homens e mulheres, precisam entender que sexo acontece no corpo e não na mente, tá? Não na mente. Então, nessa hora, coloca a atenção no seu corpo. Se você já tá lá, esquece todo o resto. Não importa se você tá bem, se você tá mal, faz igual o homem. O homem ele não fica preocupado com... O homem que preocupa com o desempenho da mulher, ele brocha. Na maioria das vezes, quando o homem fica só concentrado no desempenho da mulher, ele brocha. Assim como a mulher. Só que entenda uma coisa, a mulher broxar, o homem não vê, porque a mulher, inclusive, pode fantasiar, simular, e o cara não percebe. E o cara, a mulher percebe, né? E uma das coisas que a gente precisa falar muito hoje também é que a frequência de homens com dificuldade no desempenho sexual está muito grande, né? Os homens estão tendo muita dificuldade, às vezes, de manter a ereção, de dar prazer para sua companheira. E eu quero lembrar vocês que o prazer entre o casal pode e deve ir muito além da penetração. Até porque no final da vida, que é o momento em que a gente mais vai contar com o parceiro, o desejo, a necessidade de toque não muda, mas a penetração termina. Então, o casal precisa aprender a fazer sexo para além da penetração, né? Para além daquele momento onde há a penetração. E isso é uma questão que as pessoas têm tanta dificuldade, e aí eu concordo com a Liliane muito, que se é possível um diálogo, isso facilita bastante, né? Mas como a gente tem tantas travas que a gente não conversa, o ideal é a conversa mesmo, né? Do casal entender, tanto as mulheres quando têm dificuldade, de elas aprenderem, buscar uma solução, o homem aprender, né? Na verdade, a ejaculação precoce nada mais é do que a ansiedade, né? A pessoa está lá pensando e pouco concentrada no sentimento, né? E aí eu devo lembrar também, gente, que a força sexual do homem, ela é masculina. A força sexual de uma mulher, ela é feminina. A força masculina do homem vem do pai, a força feminina vem da mãe. E os nossos homens hoje estão muito distanciados do próprio pai. Por isso que nós temos hoje homens frágeis, homens fracos, homens que ao invés de conduzir as mulheres, eles são conduzidos por ela, ok? E o efeito disso é direto na vida sexual do casal, ok? Então, cabe ao homem também aprender a fortalecer o seu masculino,
Porque hoje os homens estão femininos e as mulheres estão masculinas, né? E isso, na intimidade do casal, um homem quando vai para a cama com uma mulher que tem um comportamento masculino, ele tem muita dificuldade de conduzir. E aí ele acaba não conseguindo, tá? E uma mulher, em contrapartida, que já tem essa dificuldade de sentir tesão, quando tem um homem com atitudes femininas, que fica tentando se adaptar a ela, cuidando e sem ser firme, né? Sem tomar as rédeas da situação, sem... porque a mulher precisa de segurança e o homem precisa de aconchego, entendeu? E essa é a força essencial que move homem e mulher, ok? Gente, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Vamos para as perguntas que o nosso tempo está curto, né? Vou lembrar você de compartilhar agora, envia e, por favor, deixe o seu comentário, se inscreva no YouTube. Se você gostou dessa live, se inscreva agora, ative as notificações, porque tem todos os dias tem conteúdo extraordinário para você, conteúdos exclusivos no Telegram, para você aprender a como lidar com o seu inconsciente, que é essa força invisível que te move e que te faz ter esses bloqueios, e aí você perde, tá? Sem entender por quê. Você sempre comete os mesmos erros, repete a mesma história, porque você não aprendeu a lidar com o seu inconsciente. Eu estou aqui para te ensinar como o seu inconsciente funciona, e você acabou de compreender que a sua vida sexual, na maioria das vezes, não está sendo prazerosa, porque tem fatores inconscientes que te impedem disso. E, para além dos fatores inconscientes, você precisa resolver, né? Se você for procurar, existem alguns canais bem interessantes na internet para você aprender um pouco mais de sexo. Por exemplo, quando a mulher faz o pompoarismo, né? Ela aprende a ter mais consciência do órgão sexual dela. O pompoarismo é a ginástica íntima, né? Tem a Kátia Damasceno que é boa nisso, ginástica íntima. Você aprende a tomar consciência da sua vagina. E você aprende que se você contraí-la, isso aumenta muito o seu prazer e o prazer do seu parceiro. Gente, acredite se quiser, mas tem mulher que faz sexo sem contrair a vagina. Sem essa consciência de que na penetração, a contração é o que vai dar prazer para ela e para o parceiro. Ok? Combinado, gente? Então, a sua tarefa, primeiro, aprender sobre o inconsciente. Porque se você não aprende sobre o inconsciente, você pode até aprender essas técnicas, mas você vai continuar travado e não vai ter coragem de fazer, tá? E segundo, aprender um pouco mais técnicas. Se você destrava o seu inconsciente, você acaba aprendendo isso com o seu parceiro, né? É meio que instintivo. Você falar, não faz isso, você falar, faz isso, é muito instintivo quando você se abre, tá? Então, são dois movimentos importantes. Continuar aprendendo sobre o seu inconsciente, porque é ele que limita a sua vida, e aprender um pouco mais técnicas, brincadeiras, oportunidades que você pode criar, tá? E a mulher precisa aprender a se estimular durante o dia, a pensar mais nisso também, como uma rotina, ok? Vou responder algumas perguntas agora. Se você ainda não se inscreveu na Semana Rumo ao Êxito, essa semana só é a semana de aquecimento. Segunda-feira as aulas começam. Clique aqui, ó, tanto no YouTube quanto no Telegram, tá aqui onde você faz sua inscrição, Mirela Neri, é gratuito, é online.com.br. Mirela, com 2 L's, Neri, com y.com.br. Joga lá, faça a sua inscrição, ó, e fique atento ao seu e-mail, porque as aulas chegarão lá, tá? Ah, nós teremos uma comunidade secreta também no Facebook só para os participantes. Tudo vai ser orientado pelo Telegram, ok? Vamos lá, mais perguntas. Ah, o comentário, o pompoarismo é sensacional. Isso, é sensacional tanto para o homem quanto para a mulher. Vamos lá, pessoal, perguntas. A Maiara está aqui, presente. Maiara, eu quero lembrar que o sexo é a força da vida. Muitas mulheres, gente, vivem o sexo na cabeça e numa obsessão por ter filho. E aí ela não se entrega para o parceiro
e se ela não se entrega para o parceiro, fica muito difícil esse filho vir, tá? Porque a força que gera o filho é a força do amor e não a força do controle da mente. Ok, vamos lá, perguntas. Obrigada, pessoal. Berta Hellinger e constelações familiares. Parabéns pelo conteúdo. Sim, Patrícia, aqui a gente está sempre... Uma das nossas abordagens principais da condução aqui, sem dúvida, é o Bert Hellinger. Saudações para você. O Rodolfo gostou, né, Rodolfo? Homem emasculados, ok. A Letícia está fazendo uma pergunta para os homens. Qual é a frequência por semana é a ideal para vocês? Letícia, esse é um dos nossos principais equívocos. A gente está nessa obsessão de conseguir ser para o homem o que ele quer. Entende? Cada homem tem um ritmo. Cada mulher tem o seu ritmo. O ritmo de nenhum homem compara-se ao ritmo da mulher. A complexidade da vida da mulher é muito maior do que a complexidade da vida do homem. E tudo na vida é tão perfeito. Você imagina se mulher gostasse de sexo como o homem gosta. Gente do céu! Não ia fazer mais nada na vida. O homem pensa em sexo o dia inteiro. Não é? Homem, às vezes você está ali, ó, você está com a cabeça em outro lugar, você está trabalhando, pensando no trabalho, quando você vê, o parceiro está animado, está pronto. Letícia, não se preocupe com isso. Quando você pergunta isso, você quer uma referência para saber se você vai dar conta desse recado ou não. Mesmo que você diga que não é isso, inconscientemente é isso. Não faça isso com você, querida. Não faça isso com você. Não importa a frequência dele, talvez, você não vai dar conta da frequência dele. E aí? Né? O importante é você aprender a ter prazer, e aí, com isso, vocês alinham. Você vai acelerar um pouco mais e ele também vai aprender a esperar um pouco. E esperar, gente, também faz parte do charme, né? Faz parte do charme. O homem sabe esperar. Todo homem sabe que o ritmo da mulher é diferente do dele. E isso é de essência, isso é divino, é inquestionável. Tá, Letícia? Essa pergunta tira da sua cabeça. Vamos combinar, mulheres? Vamos tirar essa pergunta da sua cabeça. Isso te enlouquece. Vamos lá, o que mais? Ok, perguntas? Ok, que bom, vamos lá, mais perguntas? Deixa eu ver se tem aqui. Ok, a Brianda está falando que eu comentei ontem sobre sexo e sucesso. Poderia falar mais? Claro, Brianda, a Brianda é aluna do Movendo-se ao Êxito, né, Brianda? Está nesse movimento aí de aprender a colocar ordem no inconsciente para as relações fluírem melhor, né? Não só ela, temos muitos alunos do Movendo-se aqui. Brianda, é o seguinte, sexo é a principal força da vida. Não existe vida sem sexo. Quando você aprende a se entregar para o seu parceiro e a viver a vida sexual com leveza e com prazer, a disposição para viver, ela é outra. E o trabalho é a oportunidade que você tem de servir a vida, entende? Então, é a mesma força. A força sexual é a força de entrega para a vida. E o trabalho é quando você entrega para a vida o que você recebeu dela. Então, uma pessoa que tem prazer sexual e que a vida dela é movida com essa consciência e ela pratica essa entrega, ela descobre o sentido do que é a unidade do casal. A unidade, quando se fala um casal se torna um, é nesse sentido desse encontro. E aí a completude que se tem na alma é muito maior. Porque o homem traz para a mulher o que falta a ela. A mulher leva para o homem o que falta a ele, percebe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou muito boa nisso que eu estou fazendo, em ajudar as pessoas. O Rodrigo, que é meu parceiro, ele é engenheiro. O cálculo, a dimensão, por exemplo, ele que articula a quantidade de pessoas que vai estar aqui, com quem que a gente vai falar, de que forma a gente vai falar, onde a gente vai colocar conteúdo. Isso, para mim,
Entende? E isso nos une muito. Porque ele faz a parte que eu não dou conta, eu faço a parte que ele não dá conta, e isso no casal é muito valoroso. Entendeu? E a gente tem relacionamentos para isso, porque a vida é relacionamento, e é nessa relação que a gente cresce. Então, quando o casal tem consciência disso, e ainda assim ele consegue viver a entrega sexual, que é a força que move a vida. Gente, não existe prazer maior do que o sexual, não. Não existe. Se existir, você me conta, porque eu ainda não conheci. Tá? As drogas, né? Mas o mal que faz, não sei também se é melhor, não, duvido, tá? Mas assim, as drogas, elas têm um efeito de entorpecer, né? De enlouquecer, mas é completamente diferente, porque subtrai a vida, né? Eu tô falando daquilo que gera a vida. Então, Brianda, a pessoa que vive a vida sexual plena, então, o sucesso é inevitável para ela, porque ela se alegra em viver. E quem se alegra em viver, se alegra em servir o outro. E quem se alegra em servir o outro, tudo que ele faz é frutífero. Tudo que ele faz prospera. Faz sentido, pessoal? Ó, o nosso tempo aqui ele já está chegando ao final. Eu quero lembrar você de se inscrever na Semana Rumo ao Êxito, porque lá você vai entender como inconsciente que essa força invisível que te leva para um rumo diferente do que você planejou atua, ok? Vamos ter nossa comunidade secreta. A Darlene está falando que hoje eu arrasei. Essa live ela é inspiradora, né, gente? Né, Dri? Essa live, eu quero que vocês espalhem isso para as pessoas, comentem isso com as pessoas, vamos conversar com as outras mulheres. Nós precisamos viver nossa vida sexual com mais liberdade interna e mais paz, né? E quando você está querendo ter filhos e tem que fazer sexo dia sim e o outro não, como fazer para ser natural? Esse é um dos problemas muito sérios. Porque o filho, imagina a alma da criança, como é que fica quando o sexo é feito na tabelinha e não no coração. Então, Gabi, eu espero verdadeiramente, hoje nós temos aqui várias mulheres que não estão conseguindo engravidar, é que todas essas mulheres tenham consciência de que a dificuldade de engravidar é um movimento inconsciente. Você precisa muito mais do que um planejamento fora de você, identificar dentro de você os seus bloqueios. Porque isso desgasta muito o casal. Ah, hoje tem que ter, e o cara tem que estar em ereção. A mulher não, porque se ela não estiver sentindo prazer, o importante é penetrar e fazer o filho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque filho é entrega, é fruto de um amor, entende? E não de um cálculo. Não estou dizendo que isso não deve ser feito. Para as mulheres que não conseguem engravidar e buscam tratamento, essa é uma forma, entende? Mas a gente precisa entender que essa forma não pode matar o amor que existe no casal, né? Esse amor, ele é muito maior para gerar a vida, ok? Pessoal, nós estamos então encerrando nosso tempo. Muito obrigada, pessoal do Instagram. Deixa lá na página, gente, do Instagram, o seu comentário abaixo do nosso cartaz, o que você achou da live de hoje, tá bom? E amanhã nós vamos falar sobre trabalho, sobre profissão, êxito na profissão, porque essa semana o aquecimento está muito especial. E segunda-feira nós vamos começar nossas aulas, tá bom? Nós vamos começar nossas aulas. Diretamente você vai receber a aula gravada no seu e-mail. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixe os comentários aqui que eu vou ler tudo e amanhã eu esclareço mais, tá bom? Um abraço enorme. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. Peraí, pessoal, ainda tem algumas perguntas aqui importantes. Por que tem mulheres que rejeitam o sexo oral como preliminar? Messias, porque ela não sente prazer, né? Tem muitas mulheres que não sentem prazer, muitas vezes com sexo oral, e o homem sente muito, né? A mulher, primeiro, que o homem gosta muito que a mulher goste, que a mulher queira, mas muitas vezes a mulher, ela tem dificuldade com o corpo dela, ela tem dificuldade com a entrega, e aí o sexo oral para ela
é algo que ela tem dificuldade, entendeu? E muitas vezes a mulher faz para agradar o homem. Quando isso acontece, o bloqueio dela fica maior. E ela vai criando resistência em relação ao homem. Faz sentido para vocês? Né? Foi importante essa pergunta. Gente, vamos ver se tem mais uma aqui. Ok. Eu acho que isso foi o essencial para hoje. Na verdade, tem alguns comentários da Helena, né? Eu, como educadora, nunca tivemos cursos de treinamento sobre sexualidade. Mas está em tempo, pessoal. Vamos procurar, né? Ok, então isso foi o essencial. Isso tudo para hoje. Parabéns pela sua coragem de estar aqui movimentando a sua vida para o êxito, para construir paz nas suas relações, para viver uma vida melhor, com mais liberdade interna, porque você merece ser feliz e viver em paz, tá bom?